Terceiro bloco da palestra Criatividade Aplicada. Desenvolva a sua. Eureka! Descobri. Essa frase ficou famosa na história de um matemático 200 anos antes de Cristo, chamado Arquimedes. De onde vem essa frase, né, e em que momento ela habita, né, a nossa imaginação aí? Para aqueles que não se lembram, é clássica essa frase por ele estar correndo pelado, correndo nu por uma cidade grega. A história real se dá da seguinte maneira: Arquimedes era um um matemático muitíssimo famoso nessa época, né, 200 e poucos anos antes de Cristo, quase 300 anos antes de Cristo, na qual ele, além de um matemático, exímio matemático, né, ele também era conselheiro do rei. E em dado momento, o rei, do qual ele era conselheiro, pediu para que um ourives local fizesse uma nova coroa para ele. Esse ourives, né, óbvio, recebeu o ouro para poder fazer, e na recepção desse ouro, aliás, na confecção dessa coroa, quando ele devolveu a coroa para o rei desconfiou de que o ourives talvez pudesse ter passado ali para trás, né, misturando ao ouro prata, que é um material menos nobre e também mais leve. E aí o rei, né, como tinha o Arquimedes como conselheiro, ele pegou e deu esse desafio para o Arquimedes. Arquimedes ficou ali tentando achar uma solução, ele não podia derreter a coroa para saber, né, se tinha ou se não tinha proporções de prata ali, prata naquele, ou qualquer outro metal menos nobre do que o ouro naquela coroa, e ele incubou aquele problema, aquela solução que o rei lhe pedia, e ficou com aquilo na cabeça. E foi fazer, né? Entre N atividades, N afazeres que ele tinha, foi resolver a vida dele, foi tocar a vida dele. Até que naquela noite ele chegou na casa dele, foi tomar um banho, o banho era, né, um banho de banheira, e à medida com que ele submergiu o seu corpo na banheira, uma proporção de água se esvaiu da banheira. E aí lhe veio a ocorrência de que se ele pegasse a mesma quantidade de ouro que o rei havia dado ao ourives e colocasse dentro de uma vasilha com água, dentro de uma banheira, o tanto de água que saísse, né, ele faria o mesmo exercício com a coroa. E fez. Fez com ouro primeiro, depois fez com a coroa, que potencialmente era de ouro, e descobriu-se, né, que o ourives havia trapaceado o rei. E no momento em que ele, né, teve essa ideia, quando ele submergiu na banheira, foi quando ele saiu, que foi quando ele saiu gritando pela cidade, dizendo que, proclamando a palavra eureka, eureka, que em grego significa descobrir. Lembrei, descobrir, era isso, ok? Isso nos mostra, né, essa história de Arquimedes, que eu não sei se é verdadeira ou não, mas é contada por aí, isso nos mostra o seguinte, que ideias não vêm do nada, muito menos a criatividade. Como assim? Por quê? Por quê? Porque elas demandam um problema a ser resolvido. Ninguém tem uma ideia ou tem um insight, como dizem, né? E consequentemente vai desdobrar isso num processo criativo do nada. Você está lá, né, sentado, Isaac Newton embaixo de uma macieira, cai uma maçã na cabeça dele e ele, nossa, teoria da relatividade. Não, aquele problema tem que estar incubado, né? Tem que estar te incomodando por dentro. Primeiro ele tem que ser proposto, depois ele tem que estar te incomodando por dentro. Então, né, o convite que eu te faço aqui é o seguinte: você, eu e todos nós precisamos começar a fazer. Começar a fazer o quê? Né? Começar a trabalhar com um problema específico. Nós precisamos pôr a mão na massa. E nesse ato de começar a fazer é que você se descobre, é que a gente se descobre. Vou te dar um caminho para você começar. Você tem que se comprometer com um projeto. Que projeto é ele? É esse. É aquele que está lá
na gaveta da sua memória? Faz tempo já que ele está contigo. Sei lá, eu escrever um livro, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, trocar de emprego, sei lá, trocar de relacionamento, sair da casa dos pais, não importa o que. Eu, particularmente, né, com a idade já mais avançada, você tem outros projetos, talvez um pouco mais menos palpáveis, né? Por exemplo, escrever um livro, para mim, é um desafio, ok? Então, vamos lá. Comprometa-se com esse projeto. Estabeleça um prazo para ele. Não pode ser prazo longo, não, para você começar. Prazo curtinho. Uma semana, 10 dias, amanhã, hoje à tarde. Estabeleça esse prazo para esse projeto. Aquele projeto que está guardadinho lá. Só você sabe. Ou às vezes até você falou para alguém, mas ainda está em segredinho. Estabeleça um prazo curto e estabelecer um prazo curto, fala para alguém de sua confiança. Que está ali no seu dia a dia, que torce para você. Não é, né? Gente que está ali no seu dia a dia, mas né, te inveja ou nem sabe quem é você. Fala isso pro seu marido, pra sua esposa, pro seu filho, pro seu irmão, pro seu pai, para alguém que realmente você confie. O que você ganha com isso, né? Ou melhor, o que a sua ideia ganha com isso? Aquele projeto que estava na gaveta ganha com isso. Ele ganha o compromisso, né, que você assumiu com você e o compromisso que você partilhou com a pessoa que você confia. Nesse momento, né, que você partilhou, que você dividiu, que você pôs prazo, que você pôs um senso de urgência para você, duas coisinhas podem surgir. Que coisas são essas? Primeira, pode aparecer um tal de um crítico interior. Quem é esse crítico interior? Esse crítico interior é um covarde que mora dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós. E cada vez que você se inspira, cada vez que né, você se empodera, ele te mostra imediatamente coisas relacionadas, coisas que você teme. Correlacionada a essa ideia. Eu quero escrever um livro, vou escrever um livro. Aí você pensa numa ideia e tal, você fala, pô, é bacana essa ideia, né? Te deu um certo empoderamento, uma certa coragem. Aí vem o crítico interior e diz, mas isso que você está pensando em escrever já existe, tem um monte de gente por aí que já escreveu sobre isso, né? E aí ele começa a te minar, esse covardão que mora dentro de você. Segunda coisa que pode surgir, síndrome do impostor. É óbvio, o covarde nunca vem junto. Esse é um segundo covarde que mora dentro de nós. E o que é essa síndrome? Quem é esse segundo covarde? Esse segundo covarde é aquele que fala, né, que isso que você está querendo fazer já foi feito. Não tem nada de inovador. Pior ainda, né? É tão amador e tão improvisado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses dois depois que a gente se compromete num projeto, porque eles são sabotadores. Perfeito? Uma dica que eu uso. Eu olho para os anos que já se passaram e as oportunidades que eu perdi. Isso acontece, né? Com todo mundo que tem um pouco mais de idade, né? Que é jovem há mais tempo, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Ok, você que está me assistindo pode ser que não tenha a mesma idade que eu, né? Seja mais velho, você seja bem jovem. Qual é o conselho aí, qual a dica que eu posso dar para quem é mais jovem, né? E não tem tantas perdas assim, né? Tantas oportunidades perdidas para contabilizar? O que eu te aconselho é olha para um grande sonho. E o grande sonho não é daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Não, o grande sonho é esse, né, que é iminente, que está para acontecer, que precisa acontecer. Por exemplo, fazer um mochilão pela Europa, com pouca grana. Se você tem muita grana, né, se desafio, faça com pouquíssima grana. Eu fiz um mochilão desse pela Europa alguns anos atrás, e eu fui com uma grana estabelecida. Embora eu tivesse uma disponibilidade maior, mas eu fui com uma grana estabelecida por motivos óbvios, né? Eu queria economizar. E fui sozinho. Mochilão nas costas, uma malinha um pouquinho menor para arrastar, 2 pares de tênis e Europa dentro. Foi muito bacana. Limitei uma grana diária para gastar entre hospedagem, se eu não me engano, eu falei em 150 euros na época. E 150 euros hoje, se cambiar, é bastante dinheiro, né? Mas na época era menos do que é hoje, embora fosse caro, mas é menos do que é hoje. E também, né, fora do seu país, né, você tem que desembolsar um pouco mais. É claro, está fora da sua casa.
Então, sei lá, fazer um mochilão, ir morar sozinho, é, comprar uma motocicleta que você sempre sonhou, um carro bacana, qualquer coisa desse tipo. Por que isso, né? Para você, cada vez que esse crítico interior vier, para cada vez que o impostor vier, esses dois covardões que coabitam com a gente, você mostra para ele, fala, cara, ó, é o seguinte, meu, é isso aqui que eu tenho para te mostrar. Perfeito? Ótimo. Então nós definimos um projeto, definimos, né, o prazo, comprometemos alguém com isso, identificamos esses dois covardes internos, e aí, né, eu vou sugerir para você aqui, para a gente começar nesse processo, né, de desenvolver o lado criativo, de deixar as ideias aflorarem, algumas dicas que aparentemente elas podem ser simples, mas que já são os primeiros passos. Primeiro de tudo, eu criei para mim sensacional e estou te recomendando fazer. Não precisa ter esse nome, não precisa ter essa característica, mas o que eu criei? Eu criei para mim um horário chamado, abre aspas, não perturbe. Nada de inovador, nada de criativo, né? Mas o que é esse não perturbe? Semelhante àquele que você tem no seu celular, né, que você coloca lá para ninguém te ligar em determinado momento, à noite, numa aula que você está, numa convenção, numa reunião de trabalho, né? Eu fiz esse não perturbe para mim mesmo. A pandemia ajudou bastante nisso. Porque, né, o tempo começou, a gente tirou o tempo de deslocamento, né, então isso ajudou bastante. E o que é esse não perturbe? Né? Esse não perturbe é o não perturbe mesmo, mas mais do que isso, você tem que avisar todo mundo que convive com você, que você convive, né, que naquele horário você não tá disponível. Né? E principalmente nessa época, né, talvez na época de pandemia, mas é para você não ser incomodado, não ser perturbado, perfeito? Só se alguém estiver morrendo, ok? E aí, né, como é que você acha espaço para esse não perturbe na sua agenda? Você tem algumas alternativas. Uma delas é levantar mais cedo, foi o que eu fiz. Eu passei a levantar bem mais cedo, uma hora e meia mais cedo. Ou, se você não tem essa possibilidade, né, ok. Alguns outros caminhos. Reduz o teu horário de almoço, faz uma hora, faz meia hora, outra meia horinha você deixa para esse não perturbe. Reduz o tempo de Netflix, reduz o tempo de Face, de Insta, esses meio cara de lazer, mas boa parte ladrão de tempo, ok? Essa é a primeira dica. Segunda, cria um grupo de WhatsApp, você com você mesmo. E lá você manda foto, texto, áudio, tudo que pode te inspirar correlacionado, direta ou indiretamente, correlacionado com esse projeto que você se comprometeu. Já divulgou ele, né? já disse prazo dele para o seu, né, para a pessoa que mais íntimo no seu convívio, que você mais confia, e aí nós estamos estabelecendo esse passo a passo aí. Uma outra dica importante, na tua mesa, na tua estação de trabalho, coloque algo para te inspirar. Tem que ser um item novo e bonito. Por que novo e bonito? Novo, não precisa ser novo, você ir na loja comprar. Dá uma revisitada na sua casa, de repente. Um negócio que estava meio escondido lá, traz ele e coloca ele na tua mesa, na tua estação de trabalho. E por que tem que ser bonito? Porque tem que te inspirar. Ah, professor, eu vou colocar um espelho na minha frente. Perfeito, né? Mas pelo menos é um item inovador. Ok? Mais duas dicasinhas. A penúltima. Vá a uma papelaria. Compre lápis, post-it, estojinho, coloca uns negócios para você colocar em cima para realmente dar cara de novo, ok? E última dica, essa pode parecer a mais bobinha de todas, mas é que estilisticamente ela já começa a te dar uma nova inspiração, uma nova cara, já começa a dar um novo cheiro para você mesmo. Normalmente a gente trabalha muito em frente ao computador, troque a fonte mesmo, dos textos que você escreve, das coisas que você escreve. Lá no e-mail, no Word, no PowerPoint, coloca uma fonte mais estilizada, mais legal, mais bacana, uma fonte nova. Isso já vai te dar mais uma pequena inspiraçãozinha. Ok? Aliás, eu falei que essa era a última dica, mas na realidade não é a última. Essa foi a penúltima. A última e aí não tem a ver com o tempo, não perturbe. Se você não pratica, começa a praticar atividade física. Se você já pratica,
alterna por uma nova ou traz uma nova para esse seu para esse seu novo modo de pensar. E eu gosto de fechar, né? Aliás, eu gosto de fechar, não, eu sempre gosto de frases que me inspiram, imagino que a maioria de nós. Tem uma frase, né, de um cara, de um autor português chamado Jorge Gamês. Ele escreveu um livro sobre criatividade, um livro antigo, mas um livro muito que me deu muitos insights. Ele escrevia assim, né, abre aspas: a maioria das pessoas vive uma vida de silencioso desespero. Fecha aspas. Em 1996 é esse livro. E aí eu te convido ao seguinte: se as pessoas vivem uma vida de silencioso desespero, não faça parte desse silêncio. E uma dica para o próximo bloco que vai entrar: você está pronto. Comece a fazer esse projeto, o qual você estava engavetado, se comprometeu com seu cônjuge, descobriu quem são os dois covardes que moram dentro de você, seguiu essas pequenas e simples dicas que eu te dei e novas que você teve com base, né, nesses insights. Então comece, né, a fazer, comece a escrever, comece a pensar, comece a mandar currículo, comece a desenvolver. Nós vamos encerrar esse bloco aqui e daqui a pouquinho a gente começa o próximo. Até mais.